Você já ouviu falar de Lenda dos Cinco Anéis? Este é um RPG que mistura intrigas políticas, honra samurai, espiritualidade e batalhas épicas numa espécie de Japão feudal fantasioso chamado Rokugan. Se você curte Samurai X, Avatar, Kimetsu no Yaiba, tudo isso, você vai ter um pouquinho dentro desse sistema que engloba tanto o combate, a guerra samurai, como as magias também. E hoje eu vou dar uma apresentada nesse universo para vocês e também te convidar para uma campanha que vai ter aqui ao vivo no canal logo pelas 20 horas, onde eu vou contar um pouquinho de como que funciona Rokugan. Mas vamos lá, Lenda dos Cinco Anéis ou Legends of the Five Rings, no seu nome original na gringa, é um RPG ambientado em Rokugan, um império fictício inspirado no Japão feudal, China e Mongólia. Além, é claro, da mitologia asiática, envolvendo dragões e coisas do tipo. No jogo, você pode ser um samurai boshi, ou seja, um guerreiro. Você pode ser um shugenja, que é uma espécie de mago sacerdote. Um cortesão, que negocia com as pessoas. E até mesmo ninja sem honra. Quer dizer, não existe ninja. Pelo menos a gente não fala deles por aí. Além, é claro, de monges e outras ideias de personagens que você pode acabar tendo, como ronins, né? Um samurai sem mestre. E dentro do jogo você pode fazer parte de um dos grandes clãs de Rokugan, como o leão, focado na guerra, a garça, focada na diplomacia, o escorpião, sendo bastante, bom, focados na espionagem, na sabotagem, em coisas que a gente não pode se dizer. O dragão, sendo muito místico. A fênix, tecendo muito a paz. O unicórnio explorando e desvendando os mistérios deste mundo. O caranguejo protegendo o mundo das forças sombrias do Jigoku, que é tipo o inferno desse RPG. Ou um louva-a-Deus explorando os mares através de grandes navegações. A história de Rokugan é densa e cheia de reviravoltas, com tudo começando com uma briga nos céus celestiais, que resultam na queda dos deuses na Terra. Dos 10 filhos deuses, né, chamados Kamins, que caem na Terra, um deles infelizmente já estava morto, enquanto os outros se unem para focar em criar uma sociedade ali. O principal deles, Hantei, se torna um imperador e cada um dos seus irmãos cria um clã próprio. Mas, infelizmente, nós temos uma única figura que fica um pouco de lado. Ele cai longe de seus irmãos na Terra e abre um buraco para o inferno. E ele se torna um deus corrupto. Este é conhecido como Fuleng. É claro, não existem só esses criaturas místicas, existem o Sol, a Lua, também desempenhando um grande papel, dragões celestiais e muito mais nesse universo. E é claro, não são só esses clãs que eu falei pra vocês que existem, né? Por exemplo, o próprio clã Louva-a-Deus é um clã que ele começa como um clã pequeno. Ele não é um clã fundado no início do Império, mas ele consegue ascender e, através de política e de ajuda de guerra, ele se torna um dos grandes clãs. Mas a gente tem diversos outros, Lebre, Libélula, Javali e trocentos outros pequenos clãs, todos com suas mecânicas próprias e ideia de como você jogar com ele. O Rokugan é regida pelo código do Bushido, um código de honra que todo samurai precisa ter, ok? Por mais que alguns tenham menos e outros tenham mais em certos aspectos, isso é uma das leis que tecem. E é claro também a questão da linha celestial, né? Todo mundo ali tem um destino e você, quando você nasce numa classe, você pertence àquela classe social e não tem como você ascender, pelo menos não é o objetivo que você consiga sair dessa hierarquia celestial. Então você pode criar um personagem nesse sistema para qualquer praticamente das edições que existem. Lenda dos Cinco Anéis teve 5 edições até o total, até o presente momento, sendo as mais conhecidas, as mais mencionadas, a 4ª e a 5ª edição. A 4ª edição, ela tem um foco mais em utilização de dados de 10, onde você tem um sistema de roll and keep, então você joga tipo 5 dados de 10, mas você pega só 2 deles, por exemplo, e aí você vai escolher os melhores dados para sua ocasião. Ele é extremamente fiel, ele tem algumas regras que focam ali bastante você ser grandes guerreiros e tudo mais. Ele tem muito combo, ele é um RPG cheio de combos que você pode acabar construindo. E é ideal para aquele pessoa que é muito gamicista, né? Ele quer ver um sistema mais massivo, né? Então, eu acho que a edição é mais para esse tipo de pessoas, né? E aí nós temos a 5ª edição, que é uma edição mais nova da Fantasy Flight Games, que ela meio que rebutou toda a ideia da franquia, seja a história, que eles deram uma rebutada, mas continuou tendo as mesmas bases, mas o sistema também.
que passou de dado D10 para um dado D12, um dado D6 personalizado, que utiliza símbolos ao invés de números. Então ele acaba ajudando muito para quem gosta de um RPG narrativo, né? Então você tem alguns símbolos que podem dizer como o seu personagem tá agindo, né? Criar sentimentos e emoções nele que você não havia pensado. Então você consegue desenvolver, através desses símbolos, muitas qualidades pro seu personagem. Ele também é um pouco mais livre, né? Então você consegue ser um cortesão que sabe lutar, você consegue ser um Shugenja que sabe lutar, você consegue manusear cada coisa, né? Lutar com espada, eu tô falando. Você consegue manusear cada pedacinho para que todo mundo seja importante no combate, e não seja aquela questão. Em situações de corte, só quem fala é o cortesão. Em situações de batalha, praticamente só quem luta vai ser o Bushi. Aqui não, na quinta edição ela consegue ser um pouco mais mista, mas também é um sistema um pouco mais denso, na minha opinião, pelo menos. E eu acho que vai depender muito do seu estilo de gameplay. Se você gosta desse sistema de símbolos e tudo mais, um pouco mais narrativo, talvez a quinta seja pra você. E se você quiser jogar o RPG, bom, você pode seguir os diversos tutoriais que eu tenho aqui no canal, seja da quinta ou da quarta edição. Eu tenho uma lista de vídeos completa explicando sobre a mecânica básica avançada do sistema, e você também pode ir atrás de adquirir os materiais. Infelizmente, a quinta edição só tem em inglês, ela não foi fornecida em português, mas se você olhar bem por onde você for, né, por exemplo, seguir aqui o nosso canal, que a gente tem aí um servidor do Discord que vai te levar aí a você conseguir entender mais sobre esse mundo, né? Um servidor focado em Lendas 5 Anéis. Você vai descobrir que tem pessoas aqui no Brasil que traduziram o sistema, então vocês podem buscar a quinta edição traduzida. Já a quarta edição, ela foi distribuída pelo Brasil pela New Order Editora, ok? Então vocês também poderiam ir atrás, mas até onde eu sei, o sistema já não é mais vendido na New Order, então assim, até onde eu conheço é por meios não republicanos que você possa adquirir. Atualmente, eu não tenho certeza, dá uma entrada lá no site da New Order Editora. E se você quiser talvez mais materiais do que só os livros, tem a Samurai Illustrated, que é uma revista por assinatura que você pode adquirir lá no Catarse, que está trazendo diversos conteúdos para a Lenda dos Cinco Anéis. Então eles estão trazendo conteúdos tanto para a quarta quanto para a quinta. Então é uma revista que vai conversar muito sobre o leste asiático e bastante sobre o sistema de Lenda dos Cinco Anéis e outros sistemas ali que englobem samurais e coisas do tipo, né? Então ela vai ser uma mão na roda para quem quiser explorar. E até aproveitando para falar, vocês podem dar uma seguida também, por causa que acaba tendo muita dica, né? Eu descobri alguns novos sistemas de samurai vendo ali só a parte do Catarse explicando sobre o que eles querem trazer. Então existem outros sistemas que você pode buscar e falar lá quando você assinar a revista: por que não traz tal coisa para esse sistema asiático aqui, esse sistema de samurais? Vai ser bem interessante se vocês fizerem isso. E para encerrar esse vídeo aqui de pequena introdução para o mundo de Lendas dos Cinco Anéis, eu convido vocês à minha campanha, que é uma campanha de Lendas dos Cinco Anéis chamada Cinzas das Trevas, que conta ali a Era dos Quatro Ventos. Ela é uma campanha que já existiu aqui no canal há bastante tempo atrás, mais de 3 anos, e ela teve seus primeiros ali 10, 11 episódios, né? Porque a gente começa no episódio 0, né? Então 11 episódios de história contando alguns acontecimentos no século XII. E depois que a história finalizou, eu decidi fazer um sucessor espiritual. Você não precisa assistir a primeira Cinza das Trevas para ver essa segunda, onde conta a história dos Quatro Ventos, que foi logo após a morte de um imperador, a decisão de quem assumiria, qual dos 4 filhos do imperador poderia assumir, sendo que ainda tem uma grande questão, né? Se vingar da morte do imperador, mas chegando até a pessoa que não só fez isso com o pai dessas pessoas que acabaram sendo chamadas de Quatro Ventos, mas também destruiu a própria cidade imperial de Otanzamush. Então é uma busca de vingança, enquanto todos esses 4 irmãos vão brigando entre si para ver quem que vai se tornar o próximo imperador. Então espero que vocês gostem, espero que vocês vejam a campanha hoje. Então é isso. Se você curte roleplay intenso, se você curte essa temática samurai, clãs e muitas outras coisas, culturas diferentes, por favor, dá uma olhada em Lenda dos Cinco Anéis, se inscreve, entra no Discord, vê a campanha e vai explorando. Até um momento a gente vai se encontrar aí nos grupos de WhatsApp de Lenda dos Cinco Anéis, tão movimentados, com gente tão mais inspirada por esse sistema do que eu. Então é isso aqui que falou com vocês, eu sou o Lúcio Naru e fui.